a se mirar. Olá, vamos para mais uma live. Como vocês estão? Preparados para essa maratona? Eu preciso, né? Estar preparada. Ai, 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 ai. Vão chegando para nós iniciarmos a nossa querida live de hoje com a nossa amada Cacá. Olá, Focus Laboral, tudo bem? Olá, Regina Beatriz. Oi, Gui. Deixa eu dar uma... Voltei. Olá, Cacá, você por aqui? Olá, Flávia. Oi, Eli. Hello! Hello, girl, how are you? Fala, pedaço de pecado da minha vida! I'm great, I'm fine, I'm crazy! De Cíntia? Fabulosa isso! Isso é nosso! Vamos! Estou saindo agora do meu grupo de comunicação não violenta, estava fazendo um workshop de CNV, vou até botar um filtro power aqui para ficar bem poderosa. E eu estou muito feliz, porque eu amo, né, CNV, você sabe, você me conhece. E eu estava aqui compartilhando coisas que eu amo, com quase 40 mulheres. Então, estou fabulosa, amada. Cada vez melhor. Essa é a Essa única alternativa. Bom, o que a gente vai falar hoje, eu nem disse para a Cacá o que ia falar, porque é surprise, né? Então, normalmente pobre ou rica, ela nunca sabe. Quem sabe faz ao vivo! Ela sempre bem no susto. Mas como ela é poderosíssima, tem anos aí de ancestralidade para estudar assim rápido. Então, hoje, nós vamos falar sobre tecnologias ancestrais, tá? E quando a gente fala de tecnologias ancestrais, gente, o que eu quero dizer é, hoje, dia 25 de julho, nós estamos comemorando o Dia da Mulher Latino-Caribenha Negra. É dia também que a gente trouxe aí Teresa de Benguela para lembrar, né, das nossas raízes, dos nossos aprendizados. E eu gosto e falo muito sobre ancestralidade. E muitas vezes, na nossa caminhada, nós acreditamos que nós viemos sozinhas para cá, né? Que não teve ninguém que trabalhou antes para que a gente chegasse. E hoje eu vou pedir para a Cacá trazer para a gente a experiência dela em relação às decisões que ela tomou, baseado nas experiências que ela teve com a mãe, no sentido de potencializar quem ela é hoje. Por quê? Nós estamos muito descolados dos nossos ancestrais. E quando a gente descola deles, a gente vai perdendo força no meio do caminho, né? E quando a gente consegue unir a questão ancestral com o que nós somos e nos tornamos, nós conseguimos potencializar isso na vida. Então, a gente consegue cada vez mais ser singular, ser único. Afinal, nós viemos de uma roupagem aí de umas 10 ou 12 maestrias, né? Mulheres maestras lindas que vieram antes de nós. Então, eu vou dar um exemplo meu, que é para vocês entenderem. Eu sempre dou um exemplo, que é esse exemplo. Eu vou dar um exemplo diferente. Pronto, hoje eu faço parte do Lions, que é um grupo mundial que trabalha em prol de ajudar outras pessoas. Então, eu sou CIF, que sou coordenadora internacional deste grupo, que tem como objetivo trazer e ajudar aí a comunidade com todas as suas necessidades. Só que isso eu não aprendi hoje. Isso eu aprendi com a minha mãe, dentro dos processos de ONG que ela criava, que para mim era um saco, era um horror, eu não queria, mas que no final, né, ou no meio, que agora ainda estou no meio da vida, eu vou viver mais uns 200 anos, sei lá, eu entendi que é o único caminho, que é o caminho do coletivo, que é o caminho de ajudar pessoas, que é o caminho de passar informação, e a partir daí todos nós
cresçamos com isso, que é o caminho de estou a servir o universo, não estou a servir aqui as minhas vontades. São várias, mas aí no meio do caminho a gente ajusta. Caques, conta pra gente como é que você chegou na questão do autoconhecimento. E, no meu caso, do autoconhecimento, eu cheguei porque minha mãe era uma pessoa zen. O mundo estava caindo, mas ela continuava sorrindo. E isso me deixava muito puta, porque eu não conseguia. E aí eu fui atrás do conhecimento para me tornar melhor. Conta aí, Caques, sua experiência. Olá, Cris! Ah, que interessante isso, porque eu estou pensando exatamente nessa característica da minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa... Minha mãe é sagitariana, cara. Mas ela é a sagitariana raiz, né? Aquela sagitariana que tá sempre tudo bem. Tá sempre... Ela só não tá bem se ela estiver muito doente. Muito doente. E eu aprendi isso com a minha mãe, só que eu aprendi de um lugar de distorção. Eu não sei como é para ela. Mas eu aprendi que tá sempre tudo bem. Mesmo quando não tá tudo bem. E isso me levou para o autoconhecimento. Porque estava sempre tudo bem, estava sempre tudo bom. Eu estava lá na minha carreira corporativa, maravilhosa, né? Vivendo aquela vida que não tem nada a ver comigo, nada, absolutamente nada a ver comigo. Eu passei 15 anos trabalhando num banco, super conservador. E, gente, eu faço live descalça. Eu não sou uma pessoa conservadora, né? Eu sou uma pessoa toda maluca, né? Eu gosto de bruxaria, eu gosto de tarô, eu gosto de astrologia. Vocês acham que eu combino com trabalhar num banco de terninho, né? Obediente, seguindo as regras? Não, eu era aquela pessoa que eu pegava a regra, eu olhava assim, tá ruim, né? Vamos melhorar? Aí fazia a pessoa que cuida da regra mexer na regra para melhorar. Gente, não era o meu lugar. E eu fiquei 15 anos lá. Porque eu aprendi com a minha mãe que estava tudo bem. Né? Aí chegou uma hora, obviamente, que esse tudo bem fica na superfície e dentro o caos. Né? E foi aí que eu fui para o autoconhecimento. Eu fui para o autoconhecimento para me curar. Porque eu comecei a perceber, né, que nessa minha carreira eu ia mudando de área, sempre sendo promovida, né? Fui passando por várias áreas, por vários cargos, sempre passando, tendo uma oportunidade de desenvolvimento maior. Mas eu ia para esse lugar novo e ficava 3 meses bem, maravilhoso, e apaixonada, e daqui a pouco falava, que é a paixão, né? Eu chego, me apaixono, nossa, o melhor homem do mundo depois de 3 meses. só que eu trabalhava no banco público, que tem regrinha. Você só pode mudar de lugar de 2 em 2 anos. E para mim, 2 anos é uma eternidade. Porque a hora que eu conheço a coisa, que eu já vejo o que é e eu entendo, eu já falo assim, ah, legal, aprendi. Próximo. Eu quero aprender, meu negócio é aprender coisas novas, é ver coisas novas, é inovar, é criar. E eu não estava nesse lugar, né? E aí chegou uma hora que eu falei, pô, eu troco, porque não tô legal aqui. Eu falo, não, vou mudar. Aí eu mudo, aí fico legal 3 meses, daqui a pouco já não quero mais. Aí sofro 1 ano e 9 meses. Aí mudo de novo. Chegou uma hora que eu comecei a quebrar a regra. Chegou uma hora que eu comecei a mudar de ano em ano, mesmo sem fora da regra. Eu dava um jeito de quebrar a regra para poder não precisar ficar os 2 anos no lugar. Mesmo assim, era 3 meses de amor, né, de paixão e 9 meses de sofrimento. E aí eu fui, comecei a pesquisar a formação de coaching. Eu falei, vou então fazer um curso de coaching para ver, né, se eu me encontro nesse negócio. E aí eu fui conversar com uma amiga e ela falou assim, não, antes de você fazer o coaching, vem aqui fazer um treinamento antes, de um fim de semana. E eu não sabia nem o que era, mas como era minha amiga, eu confiava nela, e eu sou esse tipo de pessoa que vou fazer coisas, assim, que me jogo, né? Eu não sou aquela pessoa que fico pesquisando, que olho 10 empresas, que faço 15 orçamentos, não sou essa pessoa. Não. Alguém falou pra mim, alguém que eu confio, falou pra mim, faz isso que vai ser bom pra você, eu vou fazer. E eu fui.
E era um treinamento de inteligência emocional, que geralmente as pessoas chamam de leader training, que é um treinamento que acontece da sexta-feira à noite até domingo à tarde, que você passa a madrugada e tal, não sei o quê, de, né? Inteligência emocional. E quando eu fiz aquilo, eu falei, quero fazer isso para minha vida. Eu lembro que foi essa sensação que eu tive pela primeira vez na vida, porque até ali eu estava com 33 anos, eu não fazia a menor ideia do que eu queria ser quando crescer. Eu falava que eu queria ser presidente do banco, mas só porque eu via o povo sofrendo. E aí eu falava que eu ia ser presidente do banco para ensinar, né, que é possível gerar resultados sem sofrimento, sem as pessoas precisarem serem assediadas, ficarem doentes e tudo mais. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu quero fazer isso na minha vida. Mas eu pensei isso na hora, mas não levei a sério mesmo que eu ia fazer aqui. Continuei lá, porque padrão do comportamento da mamãe tá tudo bem. Continuei minha carreira, continuei me desenvolvendo, crescendo, tal, não sei o quê. Só que eu, paralelamente, fui aprofundando nesse processo de autoconhecimento. Então, fui fazer formação de PNL, depois eu fui fazer formação de coaching, depois eu fiz formação de terapias, aí fiz formação de mediação de conflitos, fiz formação de constelação sistêmica, de Theta Healing, de Reiki, e aí chegou uma hora que tinha tanto conhecimento que eu precisava botar para fora. Não cabia mais, né? Dentro, né? Precisava começar a compartilhar isso. E foi aí que eu fiz a escolha de fazer minha transição de carreira, de pedir demissão de um emprego público, salarão, benefícios e tudo mais, para fazer o que eu fiz hoje. Gente, eu estava trabalhando aqui sábado de manhã, ó, sorrisão de orelha a orelha, que as pessoas falam assim, ai, eu não vejo a hora de chegar meu fim de semana. Essa semana meu fim de semana é toda semana. Porque eu sabia que ia ter workshop, eu ia ensinar a comunicação não violenta, que eu amo. As duas coisas que eu amo, né? CNV e ensinar. Pô, melhor sábado de manhã. E olha que eu estou aqui 30 graus, praia, de frente para o mar, que eu também amo, mas eu tô aqui felizona, amarrada no Zoom, porque eu tô fazendo o que eu amo. E aí, eu gostei dessa sua proposta, porque ontem à noite eu estava no meu... Percebam, ontem à noite, até umas 11 horas da noite, eu estava na minha prática de CNV, de aprofundamento, para estar hoje de manhã, às 8 da manhã, conectada aqui para ensinar. Então, eu aprendo e ensino, né? Eu tô nesse processo de aprendiz. E aí, ontem eu estava no meu processo de aprofundamento de CNV e a gente trabalhou o padrão de comportamento. E aí eu me toquei que esse padrão de comportamento que eu tenho, que eu venho da minha mãe, que é de estar sempre tudo bem, de ser otimista e tudo mais, cuida de algumas coisas que são muito importantes para mim. Que é esse autocuidado, né, uma autoproteção, mas ao mesmo tempo descuidam de outras coisas que também são importantes. Que é autoconexão, autoempatia, autocompaixão. Porque esse tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, ele não é real, né? Ele é uma máscara, ele é uma armadura, ele é uma forma de se mostrar para o mundo de dentro de um casulo de proteção. E o que nossa amada Brené Brown fala? Enquanto a gente não se permite ser vulnerável, a gente não acessa esse lugar de conexão profunda, conexão verdadeira, de wholehearted, né? Coração inteiro nas coisas. E aí, ontem, na minha prática de CNV, eu tomei esse choque, assim. Vou levar para terapia, mas tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque é o padrão. Ó, eu tô vendo que tem um negócio que eu quero mudar, que é esse padrão de comportamento, né? Mas o meu padrão tá tudo bem. E uma coisa que a gente... mas é uma coisa que a gente quer para a gente analisar, né, Cacá, que é um padrão que nos ajudou até a página 2. Na página 3, a gente não precisa desfazer desse padrão, gente. O que a gente precisa fazer é se reprogramar em relação a ele.
Porque minha mãe fazia, minha mãe era assim, entendi, compreendi que para a minha realidade, para o que está acontecendo hoje, não precisa ser esse padrão desta forma, mas que se eu tiver a inteligência de potencializar esse padrão de uma forma que me atenda, que atenda às minhas necessidades e atenda o momento, eu vou ser muito melhor. Porque é aí que está o desafio. Muitas vezes a gente descobre um padrão, e o que a gente quer fazer? Se livrar logo desse padrão. Ah, esse padrão não me serve, porque esse padrão é da minha mãe, que esse padrão é do meu pai, e que eles faziam errado. A inteligência tá. Este padrão me ajudou até agora. E ele foi incrível, que apesar de tudo, ele me fez chegar até aqui. Até ontem, ele tinha umas limitações que eu não enxergava. Hoje eu enxergo essas limitações. Ok? Ok. O que eu vou fazer com isso? Vou eliminar? Vou jogar fora? Não, porque a inteligência está em utilizar essa plataforma. Como é que eu posso, a partir dessa plataforma que eu olhei e falei, quero botar um botão verde, porque todos estão pretos, como é que eu organizo essa plataforma para atender a minha necessidade? Porque é aí que está a potência. Né? Então, eu pego o que estava ontem, não é mais hoje o ideal para mim, entendi que eu não preciso mais repetir desse jeito, mas entendi que eu posso utilizar isso a meu favor. Como seria utilizar isso? Pega no padrão? Né? Pega no padrão é que toda vez que eu estou agindo no padrão, eu não estou escolhendo a minha reação. Eu não estou escolhendo. Eu estou no inconsciente. Porque o padrão de comportamento é isso. Ele vem de um lugar inconsciente. Está tão introjetado que é uma ação inconsciente. E aí, quando eu estou agindo de forma inconsciente, eu estou abrindo mão do meu principal poder pessoal, que é o meu livre-arbítrio, que é eu fazer escolhas conscientes e intencionais, sabendo que a partir de cada escolha que eu faço, eu vou ter um resultado, né? E eu só consigo mudar a escolha quando eu estou consciente dessa escolha. Então, eu acho que a questão do padrão não é nem se ele serve ou se ele não serve. A questão do padrão é a gente sair do inconsciente para o consciente. É a gente tomar consciência que, tem uma hora que eu quero acionar essa minha capacidade de ver as coisas com o copo meio cheio e vai ser legal, mas tem hora que eu preciso olhar para os sentimentos desconfortáveis. Tem hora que eu preciso sentar e chorar as minhas dores. Eu preciso enlutar os meus processos. E se eu não tomo consciência disso, eu vou vivendo a minha vida no automático. Quando eu vejo a minha vida passou, eu estou carregando um monte de defunto junto comigo, porque eu não parei para fazer os enterros. Sim, sim, e tá tudo bem. Só que, qual que é o resultado que eu vou ter com isso? É disso que a gente está falando. Quando a gente toma consciência, a gente pode fazer escolha. Eu posso usar o meu poder, meu maior poder pessoal, que é o livre-arbítrio. Fazer escolhas conscientes e intencionais. Onde é que eu quero chegar? Quem eu quero ser? Qual legado que eu quero construir? Essa escolha está me aproximando ou me afastando de tudo isso? É o que eu estava falando hoje para uma das minhas coaches pela manhã, né? A questão nunca está relacionada. A questão nunca está relacionada, no meu ponto de vista, né, ao que vai ser. Né? A questão está relacionada a qual caminho você vai fazer para chegar até lá. Nós estamos habituados e programados para sempre lidar com a dor. Tem que ser ruim, tem que ser dolorido, tem que ser... E não precisa mais, né? Acho que quem veio antes da gente já fez tudo o que podia fazer para que as coisas ficassem mais leves. E o ser mais leves é ter direito a fazer escolhas. Né? Porque são essas, não interessa qual caminho você vai fazer. O importante é que você olhe e perceba que você tem mais de 10 caminhos. Então, a gente sempre pensa nessa ação, ou neste momento, como único, mas é um conjunto. Como seria se você pudesse olhar para a sua profissão e ter 10 profissões como nós temos? Né? Então, a gente não é só coach, a gente não é só terapeuta, a gente não é só atleta, a gente não é só professora de yoga, a gente não é só reikiana, a gente não é só taróloga, a gente não é só... Cara, são zilhões de opções. Que isso é o universo, é o que o universo traz pra gente. Milhões de opções. E a questão do padrão, ela é necessária,
até um determinado ponto, é igual a crença, né? Então você precisa de crença para poder se nortear, e você também precisa dos padrões para poder ir para o próximo nível. Mas quais padrões fazem sentido neste momento? Então, a gente vai sair de um padrão e automaticamente vai ir para o outro. Qual é esse padrão que a gente quer chegar, que é a relação que tem a ver muito com o que você falou da questão da escolha, né? Cara, então, eu entendo que tem 1000 padrões para olhar. Qual padrão que eu quero hoje? Né? Qual padrão que vai me ajudar a tomar a melhor decisão? Qual padrão que vai me tirar da questão da inércia, que é uma coisa que eu olhava para minha mãe e falava, puta que pariu, mas é muito passivo. É muito passivo. Mas hoje eu também entendo que ela olhava e não dizia nada em algumas situações, porque ela também escolhia as brigas que ela ia entrar. Dentro de casa, fazia sentido eu ficar brigando com meu irmão o tempo todo? Não, então ela preferia calar. Tinha um preço, né? Porque tudo tem um preço. Mas ela preferia cobrir aquele preço que doía menos, que era menos cansativo, que era menos... Então, a gente vai percebendo, e eu gosto muito de trazer essa questão da ancestralidade, que o quanto a gente melhora quando a gente sai desse papel do julgamento, né? Que é o que a gente faz todos os dias, do julgamento pessoa, e começa a observar comportamentos. Que no final é isso, né? Que comportamentos que eu vou repetir da minha mãe, ou se eu não vou repetir, se eu preciso repetir, ou se eu tenho consciência, ou se eu não tenho, o que eu vou fazer diferente para sair daquela questão de que a culpa é da minha mãe. Ah, mas eu não fazia isso porque a culpa é da minha mãe. Eu não fiz autoconhecimento porque a culpa era da minha mãe. Não. Ela foi um estupim para eu poder fazer esse autoconhecimento e entender como é que ela funcionava. Porque eu não conseguia entender. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Mas você está com câncer arrasador. Mas se conseguir, sem cestas básicas, a gente só tem 50. Mas porque fulano roubou a ONG. Eu não consegui entender isso. E eu fui atrás para entender o quanto ela era potente a ponto de conseguir dar conta, que no final a gente nunca consegue, porque a gente sempre está aprendendo, né? Mas o que eu poderia fazer diferente com tudo isso que eu aprendi? Ah, minha irmã falando, tava até nervoso. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas, feia? Mas você tá doente, você tá com câncer arrasador. Mas caiu uma perna. Então, é uma coisa muito louca que eu não conseguia compreender. Então, a partir desse processo, desse entendimento de quem sou eu, e hoje eu repito muito da minha mãe, mas hoje com uma outra consciência. Então, eu sempre estou sorrindo, mas é proposital. Né? Tem um objetivo para isso. Né? Tem um objetivo para sorrir, tem um objetivo para falar, tem um motivo porque eu estou de vermelho e branco. Então, quer dizer, tudo tem que ter um motivo para a vida valer a pena. É igual objetivo. Se a gente não tem objetivo, a vida fica sem graça. E aí são esses processos, né? Exatamente. E é muito louco como aquela frase sempre volta, né? Os pais têm duas funções, gerar filhos e gerar traumas nos filhos. Porque olha só, né? Dois comportamentos, né? Que olhando de fora, né? São comportamentos que não necessariamente, né? Poderiam ser avaliados ou julgados como super traumáticos, né? Pô, você tem uma mãe que sorri o tempo todo. Eu tenho uma mãe que está sempre tudo bem. Né? Não briga, não fica reclamando. Né? Mas não, a gente olha para aquilo e a gente não consegue entender, e a gente já faz disso um drama, e isso já vira um trauma, e a gente precisa levar para algum lugar para trabalhar. E graças a Deus, né? Esse foi o nosso caminho, porque é ele que nos trouxe até aqui. E aí a gente descobre o quanto que é apaixonante a gente estudar o ser humano, entender o ser humano, investigar, ter curiosidade sobre o comportamento, sobre os sentimentos, sobre as necessidades, sobre os relacionamentos, né? Ter esse olhar de curiosidade mesmo, né? De aventura para essa conexão humana. E graças a esse trauma, né, que a gente viveu aí, por conta do padrão de comportamento das mães, a gente acaba chegando nesse lugar aqui de
ter feito tanta investigação para entender dentro da gente por que a gente não conseguia entender aquilo, e agora a gente já consegue compartilhar com outras pessoas, né? As coisas que a gente aprendeu, a gente já consegue fazer essa troca, a gente já consegue agregar na vida de outras pessoas a partir dessa nossa caminhada. Não que a gente esteja em nenhum lugar de superioridade ou qualquer coisa assim, mas é no lugar de que a gente está aqui e para a gente é prazeroso fazer essa troca, né? É isso, acho que é mais um atender essa nossa necessidade de prazer por estar nesse lugar de trocar do que qualquer outra coisa, de estar num lugar de ser mestre de qualquer coisa. E que é divertido, né? Porque para elas era, de alguma forma, para elas era divertido. E eu olhava para minha mãe e sempre achava que ela estava se divertindo na jornada, na caminhada. E eu uso isso para tudo. Eu uso isso para tudo, porque deixa a vida muito mais leve. Tá, tem um problema, não tem o que fazer, tá? Você vai usar o que você tem e vamos para cima. Sem reclamar, sem chorar. Ah, mas eu quero respirar, não dá tempo. Vai, vamos. Então, quer dizer, isso reflete na nossa vida em relação ao autoconhecimento, porque a gente é alcoólica. Muito loucas. Então, quer dizer, você fez um curso hoje, você vai fazer um curso amanhã, você vai fazer um curso depois da manhã. Mas você vai precisar de tudo isso, não, então a gente precisa. Porque é isso, a gente não tem esse tempo. E isso é muito da minha mãe. Eu não tenho esse tempo para ficar chorando porque não deu certo ontem. Eu tenho que ir para cima, pegar essa informação e debulhar ela e socar ela até ela ficar desmaiada e eu entender o que ela quer dizer. Então, quando eu digo da gente olhar os nossos ancestrais, isso, gente, independe de etnia, isso é amor. Por que isso? Por que as nossas mães utilizavam o sorriso sempre? Porque ela já era tão difícil e elas não queriam repassar essa dor para nós. Minha mãe não queria repassar que ela tinha que trabalhar, que ela era júnior, trabalhar em 3, 4 empregos para sustentar 3 meninas. Minha mãe não queria que a gente soubesse que ela tinha que lidar com machismo dentro do carnaval, com machismo dentro da política, com machismo enquanto mulher preta periférica. Minha mãe não queria mostrar isso pra gente. E isso fez todo sentido, porque assim, ai, gente, tá morrendo. Ah, tá morrendo? Ah, tá bom. Vamos enterrar e vamos seguir. É da vida, né, gente? Fazer o quê? As pessoas morrem. Então... A minha mãe, gente, essa é a minha mãe. A minha mãe, a palavra da minha mãe é sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Não tem tempo, entendeu? O que, né, eu falo, maravilhoso, me trouxe até aqui. Hoje, com o conhecimento que eu tenho de vulnerabilidade, de CNV, das terapias, de constelação, eu quero continuar podendo fazer essa escolha de ver a vida assim como os meus coraçõezinhos cor-de-rosa, né? Porque eu gosto, porque é bonito, né? Eu gosto de ver beleza. Mas eu quero aprender também olhar para as questões que não são tão confortáveis assim. Minha avó. Porque eu entendo que essa conexão, que é o que eu não aprendi, Oi, Isa. é algo que vai me levar para um outro nível. Então, quanto mais a distância que eu tenho, eu já ouvi uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas eu sou muito guiada por ela, eu sou apaixonada. Ela fala assim: a distância que eu tenho do outro é igual ao equivalente à distância que eu tenho de mim mesma. E eu quero me aproximar, mas para eu me aproximar do outro, eu vou ter que me aproximar de mim. E não tem só coraçãozinho rosa dentro de mim. Graças a Deus. Eu sou monstro. Gente, eu tenho Lilith em Sagitário. Narizinho em pé. O pior de todos. E também é uma estratégia de sobrevivência. Porque para uma mulher preta estar em certos espaços, em alguns momentos, ela precisa aprender a ser arrogante para ser escutada. E foi a forma como eu aprendi. Mas eu não quero mais. Quero fazer diferente. Eu quero estar em espaços que as pessoas me ouçam, porque eu tenho coisas que são importantes para serem ouvidas.
Não porque eu imponho a minha verdade. Ou porque é cota. Ou porque é cota. Ou porque só tem uma vaga. Mas não mais por imposição. Que eu entendi nesse processo de autoconhecimento que muita coisa da minha atitude de autoritária, às vezes até arrogante, tem a ver com esse lugar de ocupar esse espaço que me era negado. Mas que é meu por direito, né? Porque todo mundo tem o seu lugar no mundo. E eu quero só ocupar o meu, não quero ocupar o de ninguém. Só que a estratégia que eu aprendi, e aí isso é uma tecnologia que eu aprendi com meu pai, que é mega autoritário, foi de imposição, né? Eu sempre tive um pensamento muito rápido, aprendi muito rápido. Então e como tinha, olha só, gente, eu sou um monstro. Como eu tinha aprendido com a minha mãe, esse lado de não sente. Sem tempo, irmão. Você esquece esse negócio de sentimento. E com meu pai, essa parte do autoritarismo, aí, amada, não tinha pai ninguém, não. Porque eu não estou sentindo. Eu já processei aqui o que é que precisa ser feito. E aí eu já tô mandando em todo mundo. Já tô falando, ó, desse jeito, faz aqui, resolve e pronto. Que lindo, né? Maravilhoso. Não é sustentável. Não é sustentável. Esse tipo de relacionamento baseado na dominação e na submissão não é sustentável. Então, essa minha tecnologia que foi maravilhosa, porque eu sobrevivi num mundo mega machista, racista, super cheio de preconceitos, né? No mundo corporativo e tal. E a última equipe que eu trabalhei, a penúltima equipe que eu trabalhei, não a última, a penúltima equipe que eu trabalhei, eu era a única mulher no meio de 16 homens, e era eu que botava o pau na mesa. Foi importante para eu sobreviver ali. Só que hoje, para mim, não é mais. E aí eu não quero mais ser essa pessoa que impõe, essa pessoa que é autoritária, essa pessoa que não sente, que está desconectada de si, que é mais macho que muito homem. Eu não quero mais ser essa pessoa. Fui durante muito tempo, mas não quero mais ser essa pessoa. Então, esse é o problema do padrão de comportamento. A gente aprende a se comportar de uma forma que é inconsciente, que nos ajuda, porque ele nos serve. Tudo que a gente faz, todo o nosso comportamento está nos servindo para atender alguma necessidade nossa. Só que eu quero fazer escolhas diferentes. A partir do momento que eu tomo consciência, eu quero fazer escolhas diferentes. Eu quero atender a minha necessidade de ser escutada, a minha necessidade de proteção, a minha necessidade de cuidado, mas eu também quero atender a minha necessidade de autoconexão e de conexão com o outro, de autocuidado e de cuidado com o outro, de autoempatia e de empatia, de autocompaixão e de compaixão. E o mundo é próspero e abundante, eu não preciso escolher ou esse ou aquele. Eu posso fazer tudo. Ao mesmo Eu tempo. posso fazer tudo. Ao mesmo tempo. Se eu estiver consciente, eu posso ter tudo. Esse é o poder do autoconhecimento. Fazer escolhas conscientes. Assumir o nosso livre-arbítrio e assumir a responsabilidade também. Porque não é só fazer escolha e aí eu deixo... Não adianta só fazer escolha e deixar, né? Eu faço escolha e aí o resultado é culpa do outro. Nada disso, né? Assumo a responsabilidade, faço escolha e lido com o resultado. E aí também está o desafio, que a maioria das pessoas elas não querem passar por esse processo de tomada de consciência, de conexão, de autopercepção, porque existe um mecanismo ali de autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é auto. A gente não pode delegar. Sim. É aí que a gente pega. E você falando da sua mãe, né? Eu me lembro que eu até hoje usa a tecnologia da minha avó. Chora, 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 que parece que o mundo vai acabar. Passa 2, 3 dias chorando. Falava, não não vai passar 2, 3 dias chorando. Hoje eu consigo passar umas 5 minutinhos. Aí aquela história. Acontecia algo, ela chorava, 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 como se o mundo fosse acabar. E chorava, e chorava.
eu chorava tanto? Mas eu, gente, aconteceu alguma coisa. Eu ficava 2, 3 dias chorando sem parar. A minha mãe ficava desesperada. E minhas irmãs falavam, é maluca. Pra que você não chora tanto? Mas só aconteceu isso. Mas como chora? E eu tive, por incrível, e assim, as 3 vegetarianas. E por incrível que pareça, eu consegui, a mente da gente, ela é muito fantástica, né? O nosso sistema, ele é muito fantástico, gente, é muito fantástico. E uma coisa que eu sempre utilizei muito, sugiro que vocês treinem, é a intuição. Então, a minha intuição é muito aguçada, eu não perco tempo em questionar o campo, eu não perco... Cara, é isso que é para fazer? Vai lá e faz. E o autoconhecimento é isso, porque a gente entende que tem algo maior que a gente nos guiando nesta caminhada, e que a gente não precisa questionar. Então, eu ouço muito meu campo, eu ouço muito a minha... É fazer isso, fazer isso. Tem dia que eu penso, nossa, mas qual vai ser a live que eu vou fazer com a Cacá? E a informação vem. Ou eu durmo atrapalhada com uma situação e falo, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar, preciso da resposta. E a informação vem, eu não questiono. E foi isso que aconteceu com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe tinha que mostrava que estava tudo bem. Minha avó também era muito sorridente, conversava com todo mundo. Gente, o povo falava que minha avó parecia perante, porque todo mundo conhecia a velha. E eu, naquele meio, com uma que se mantinha firme, sem chorar, e a outra que chorava, que se desmanchava. E aí eu consegui encontrar esse equilíbrio de sentir. Gente, é necessário sentir. Saiam dessa ilusão de que no trabalho eu sou uma coisa e na minha casa eu sou outra, que vocês descobriram agora na pandemia dentro de casa que é tudo igual. Né? E que você pode chorar, fazer igual a nossa amiga Cacá, ouvir Alcione e chorar. Chorei, mas você não precisa chorar pro resto da vida, né? Você chorou, entendeu? Vamos para o próximo nível. Então, quando eu penso nessa tecnologia ancestral, eu entendo que essas coisas, quanto elas são necessárias, e se a gente consegue utilizar essa questão de que eu tive escolha. Cara, eu tinha uma que era vai, tinha outra que... Vai chorar. Falava, puta que pariu, e agora? O que você faz? Mas eu não questionava. Eu usava o sistema a meu favor, aquela história. Nossa, mas você estava arrasando até agora, já passou. Foi só naquele momentinho, né? Chato, agora eu já estou melhor. Então, é muito interessante. Né? O luto, ele é uma necessidade nossa, uma necessidade humana, universal. A gente tem essa necessidade de enlutar as nossas perdas. E quando a gente chora, não nesse lugar de self-pity, né? De autopiedade, mas num lugar de verdadeiramente sentir muito porque alguém se foi, ou porque alguma estratégia favorita nossa não vai ser possível, ou porque um relacionamento terminou. Quando a gente se permite, né, enlutar a perda, chega uma hora que aquela dor, ela é como se ela se desmanchasse como se fosse uma névoa mesmo, né? Aqui tem acontecido isso muito frequentemente, né? Eu tô de frente para o mar e de vez em quando eu olho, essa semana aconteceu algumas vezes, eu tô aqui na cara do mar e eu não consigo ver o mar. Ó, para quem não tinha visto. Tem hora que eu olho aqui na minha varanda e eu não consigo ver o mar, porque tem uma névoa tão branca na minha frente, e aí eu falo, nossa, gente, cadê? Quando eu menos percebo, aquela névoa ela vai se dissipando, e aí eu começo a conseguir identificar as coisas, daqui a pouco o mar tá ali de novo, né? Sempre esteve ali. Mas aquela névoa estava embaçando a minha visão, né? E quando a gente não se permite enlutar as nossas perdas, é como se a gente estivesse vivendo nessa névoa. Eu não consigo ver o que está acontecendo, eu não consigo de verdade me conectar com esse outro lugar de sentir muito coisas maravilhosas que estão acontecendo na minha vida. Quando eu não me permito sentir muito as minhas perdas, eu também não me permito sentir muito as minhas celebrações. E aí eu fico vivendo como se eu estivesse o tempo todo nessa névoa que tá tudo muito cinza. Tá tudo sem cor.
E o sentir, e por isso que eu estou buscando isso, né? O sentir vai para esse lugar da gente se permitir em lutar, mas também se permitir celebrar. É isso. Que se a gente parar para observar, é para isso que a vida existe. É para isso que a natureza está aí. A natureza, ela sempre está celebrando. Né? Como então é pode ter um caos, né? Um caos, tá um caos, mas ela consegue, a partir de um lugar seco. Morreu quando a linha é reta, tá morto. A partir de uma terra seca, né? Criar grandes flores, né? E como é que seria? E eu sempre trago, e a gente sempre traz isso, da questão de você olhar para a natureza e entender a prosperidade que está lá fora, que está nela e que está dentro de nós, porque nós somos reproduzidos a partir dela, com o desenho dela, com a prosperidade dela, com a abundância dela. E o que a gente faz? A gente simplesmente entra na zona do conforto do cinza, nem quente, nem frio. Tem alguma frase aí que fala, eu prefira sempre estar gelado demais ou quente demais, porque se você está no meio, a vida não está valendo a pena. E é isso. Eu adoro eletrocardiograma. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu quero estar dessa forma, subindo e descendo, nunca lá embaixo, nunca lá em cima, e muito menos no meio. Porque quando você estiver no meio, a vida perde sentido. A gente começa a olhar muito lá para trás, ou muito lá para frente, e não vive o presente com todos os presentes que ele tem para nos dar. Então, quando a gente fala da questão, quando eu falo da questão racial, quando eu falo dos desafios que os meus passaram, foi desafiador, foi difícil, mas eles passaram. Eu não preciso mais contar as mesmas histórias de formas tão doloridas. Eu não preciso vivenciar isso novamente de forma tão dolorida para justificar a minha não ação. Porque é esse lugar que a gente acaba entrando. Não fiz porque teve escravidão, não fiz porque o sistema não deixou, não fiz porque eu era mulher, não fiz porque eu sou preta, não fiz porque eu sou periférica. Foda-se, ninguém está preocupado com isso. A vida continua andando. Então, a questão da percepção da nossa autorresponsabilidade no processo de ser protagonista da nossa vida e não estar lá fora, estar aqui dentro. Quando eu olhei para o mercado de trabalho e entendi que era lindo, maravilhoso, mas que eu tinha aprendido tudo o que eu aprendi ali, eu fui criar uma nova carreira para mim que eu nunca nem pensei que ela pudesse existir. Porque há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o que era coaching? A não ser aquele treinador que ajuda os basqueteiros, os jogadores de beisebol a serem melhores. Então, quando veio para cá 15 anos atrás, nenhuma pessoa preta nem pensava que podia ser coach, porque coach não existia na nossa realidade. Então, a partir desses novos conhecimentos que eu vou fazer com isso. Então, existe sim um desafio, existe um sistema nosso que insiste em dizer que a gente merece o pior, de que a gente não merece se amar, que a autoestima não é legal, que o meu cabelo não é bom, que a minha bunda é muito grande, que o meu olho é muito grande, que eu sou muito bocuda e não posso usar vermelho. Só que a autorresponsabilidade em vivenciar eu bem é minha. E eu vou contar a história dos meus sim e posso contar de forma muito divertida. Eu não preciso estar naquele lugar, eu não preciso. E eu sei, para quem acredita em reencarnação, eu já estive aqui e passei pela escravidão, eu não preciso relembrar isso todos os dias. E vou dar um exemplo muito, muito simples nesse processo. Teve uma época que eu tive medo de ir no mercado. Porque eu estava com medo de ser abordada pela polícia. Embora nunca tenha acontecido eu ser abordada pela polícia depois de adulta. Mas eu tinha esse medo. E aí eu fui buscar nas minhas memórias ancestrais por que isso existia, a ponto de eu não fazer escolhas, ou a ponto de eu não ir comer lugares que eu gostava, porque eu estava me pegando a este padrão. E mapeando, buscando, que bruxa é isso, né? Vai buscando, vai. Eu descobri que eu tinha passado
uma fase aqui e que eu tinha um desafio, que é esse desafio. Então, enfiando como é que se chama? A faca em você, mas você tá dura ali, você não chora, você não reclama, você não... E eu tive esse padrão quando eu passei por aqui, que era uma forma até de ajudar os meus. Mas a pergunta é, eu tenho que hoje repetir esse medo? Eu tenho que hoje utilizar esse medo como barreira para não fazer o que tem que ser feito? Que essas questões, são essas coisas que a gente tem que questionar. Cara, medo do quê? Né? Qual é esse medo? Por que esse medo? E aí eu fui atrás das minhas memórias ancestrais e descobri que passei por isso. Então, assim, hoje eu estou muito... Eu nunca tive isso, mas chegou uma idade minha que eu comecei a ter, que provavelmente foram os desafios que eu passei há mais de 500 anos atrás. Mas eu preciso repetir isso hoje, só porque disseram para mim que eu sou preta e eu tenho que passar por isso. Eu não tenho nada. Eu tenho a autorresponsabilidade de fazer uma história nova. Eis-me aqui. Eu levantei a pastinha porque o Douglas, que está aparecendo agora aí, ele tinha perguntado exatamente isso que você está falando, né? Ele falou assim, a gente só vive uma vez, ou não. E aí eu estava pensando aqui comigo, depende, o que é que você acredita? Essa vida, com essa personagem, né? Do jeito que a gente viveu, né? As histórias que a gente viveu, se a gente está pensando nessa lógica nossa da 3D, do tempo linear, a gente só vive uma vez também. Mas, para algumas pessoas que acreditam de outras coisas, elas acreditam que o tempo não é muito bem linear, né? Que essa é uma forma nossa de interpretar, né, esse aprendizado, essa jornada. Uma forma de interpretar essa jornada. E aí, para essas pessoas que o tempo não é linear, será que a gente só vive uma vez? Vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava na formação de avançado do Theta Healing, que eu recebi, numa prática, amor incondicional no ventre da minha mãe. Horas. Como eu, com 37 anos à época, poderia receber amor incondicional no ventre da minha mãe. Essa era a técnica do negócio. Estava lá para aprender, então sentei minha bunda e fiz o que tinha que ser feito. Quando isso aconteceu, que eu estava lá recebendo esse amor incondicional, eu recebi uma informação que caiu uma ficha gigante para mim naquela hora, que foi, tá tudo bem ser menina. Por quê? Eu sou a segunda filha de 3 mulheres. Então já existia uma mulher. Quando você tem um casal que já tem uma filha mulher, quando o casal engravida, qual que é a expectativa da sociedade? Agora é um casalzinho, né? Agora vem menininha, né? Agora é menininha, né? Na minha cabeça, até aquele momento, até os meus 37 anos, ser mais macho que muito homem era uma estratégia para ser aceita, porque eu precisava ser aquele menino que eu nunca fui. Porque as pessoas queriam que fosse. E aí, eu, bebê na barriga da minha mãe, não sabia ter esse discernimento de que pode ser a expectativa das pessoas. Não. Para eu ser amada, para eu sobreviver, para as pessoas cuidarem de mim, eu preciso ser menino. Então, eu vou ser menino. Eu fui menina a minha vida inteira. Eu jogava bola na rua, eu subia em árvore, eu subia na laje. Eu era um menino. Fui menino na infância, fui homem no trabalho e, sim, era eu, 16 homens, e era eu que botava o pau na mesa. Sempre quando tinha que trazer o bode para a sala, vai lá, bota o bode na sala. Ah, tem que levar uma notícia ruim pro chefe. Vai lá, você para lá. Porque eu tinha essa energia de viver esse meu arquétipo do meu masculino distorcido a ponto de excluir o feminino. A gente tem as duas energias, tá? Não importa o seu gênero, não importa a sua orientação sexual, a gente é filho de papai e de mamãe, então nós temos a energia do sagrado feminino e do sagrado masculino. Mas a gente pode expressar elas de forma distorcida. E eu expressava a minha energia masculina de uma forma que eu acabava escondendo a minha energia feminina. E eu fui descobrindo essa prática da Theta Healing
que tinha a ver com esse processo. Que eu precisava, em algum nível inconsciente, eu acreditava que eu precisava ser homem para poder ser aceito, para poder ser amado. E aí eu recebendo essa informação de que eu, no ventre da minha mãe, recebia amor incondicional, ou seja, sem condições, não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, naquela hora que me veio a informação foi: tudo bem eu ser menina. Que eu vou ser amada incondicionalmente. Ai, Olha gente. que louco. Então, assim, Douglas, eu não tô falando de outra vida, eu tô falando dessa vida, mas eu vivi novamente a experiência de estar no ventre da minha mãe, recebendo uma outra informação e ressignificando toda a minha história. Então, o que que é só se vive uma vez? É complexo esse negócio, tá? Fazer uma sete live. Dá pra fazer uma live até os 100 anos. É o que eu digo. O meu arquétipo, antes de outras eras, eu acredito, hoje ainda vivencio até a 21ª dimensão. Aqui a gente ainda está na 3ª. E tem gente que acredita na 5ª, que acredita na 7ª. Então, quer dizer, tudo é uma questão do que você acredita. Tudo que você foca se expande. Né? Então, no que você está focando? Para que nós, que trabalhamos com o consciente, o inconsciente, expandirmos-nos, nós temos que nos desapegar do tempo temporal. A gente tem que ir para o atemporal. No sentido de que, seja aqui, seja no 21º, seja no 7º, seja no 1º, o meu papel é voar, é crescer. Eu só vim aqui, na minha concepção, para aprender a ser um espírito melhor, depois eu vou para o próximo nível. Nada de ficar repetindo. Então, normalmente, quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente não quer mais repetir. A gente pensa, não, de novo nessa terra, de novo kkk, de novo com a minha mãe. Se foi visto, não pode ser desvisto. De novo? Não quero! E aí, para você não querer, você precisa correr. E para correr, você vai precisar de se desenvolver, se desapegando do outro e se apegando a ser uma pessoa melhor. Que é isso? Eu só estou aqui para servir, através do meu conhecimento. Que esse conhecimento não é meu. Ele foi programado durante centenas e milhões de anos. A única coisa que eu faço é trazer para cá. Agora, é simples? É fácil? Tem dia que você fala, não vou fazer essa porra, não tô afim. Vai, você tem que fazer. Você tem que fazer porque você disse que ia fazer. Você se propor a fazer porque eu quero ir pro próximo nível. A gente tem até aí... porque o padrão é inconsciente, né? Então, se eu não tô consciente, eu tô fazendo, eu não tô nem sabendo que eu tô fazendo. Aí que sabe que tem que fazer? Tem. Mas tem que fazer mesmo? Você que sabe. Se quiser fazer, você faz. Se não quiser, você não faz, né? Tudo tem um preço, né? Tudo tem um... né? Então, você escolhe, vai ter o resultado dessa escolha. Se você escolher, não escolher, também tem um resultado. Querida Cax, quero agradecer 5 você minutos, a gente, ó... trazer sua experiência e trazer as suas referências ancestrais. Eu acredito que quanto mais a gente olha para essas referências, mais nos fortalecemos enquanto indivíduos, né? Porque não somos um, somos todos. Obrigada por trazer a sua história, obrigada por trazer a sua tecnologia, obrigada por utilizar a sua tecnologia neste mundo que te torna cada vez melhor, né? Te fortalecendo a cada momento. Obrigada a todos. Douglas, acho que não vai dar tempo de responder a sua pergunta. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui. Às 15 Dá horas. uma live essa pergunta do Douglas. Não, ele só vem com coisa esquisita. Às 15 horas, a gente tem uma outra live com a nossa querida Rô, psicanalista e tal, onde a gente vai falar também sobre esse assunto de uma nova perspectiva. Cax, deixa aí seu recadinho, 3 minutinhos, e vamos ver qual que é a pergunta dele. Se tudo que existe ao seu redor... O que ele perguntou? Aqui apagou. Se tudo que existe, imagina se tudo que existe ao seu redor funcione para que você funcione. É isso, é só você se perguntar, para que existe o todo e o que eu estou fazendo neste todo? Que você vai receber essa resposta. Tudo eu dou, tudo eu recebo. Eu sou a goza e eu sou vítima. Eu sou legal e eu não sou. Tudo é reflexo das escolhas que a gente faz. E tudo, o universo é mental, né?
Tudo acontece nessa grande mente, que a nossa mente está conectada com essa grande mente. Então, de certa forma, sim, eu acho que tudo funciona para que a gente funcione, porque está tudo no lugar certo. Não existe parafuso solto no universo. A gente está aqui nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta e de autocura. E quando a gente está caminhando e a gente está se curando, a gente está curando a humanidade e tudo o resto, porque é isso, somos todos um. Então, também, amadinha, gratidão por esse espaço, por essa partilha, né, que já virou tradição aqui. Todo sábado às 13 horas, estamos aqui com os nossos tricozinhos para falar de papos galácticos, de autoconhecimento, de Cronos e Kairos, tempo linear, tempo do relógio, tempo de Deus, para falar assim de extraterrestre, para falar de outras vidas, para falar de Atlântida, para falar de bruxaria. Para falar de arcturianos. E eu, como aprendi esse padrão de comportamento com minha mãezinha, só me divirto. É um prazer inenarrável. Foi ótimo estar com vocês. Até a nossa próxima live. Vai ter musiquinha para encerrar? Sempre. Se o Instagram ajudar, fica salva, Sandrinha. Geralmente fica. Salva. Sempre fica. E também a gente joga no YouTube. Enquanto a Aninha vai ficar aqui fazendo live, gente, eu vou caminhar. Ai, que exibida. É isso, né? Foi o que ela plantou, é o que ela está recebendo. Olha, eu morei 10 anos em São Paulo. Escolhi não mais. Agora minha escolha é aqui. Tchau, querida. Obrigada, gente. Até às 15 horas.